Oi, gente, bem-vindos de volta aqui ao canal. Mais um vídeo hoje dessa série Jornada do Cursinho 2022. Esse é o segundo vídeo da série. O primeiro a gente conversou um pouquinho sobre esse tempo de espera pro Enem e o que a gente sente, o que a gente pode fazer para melhorar um pouco esses sentimentos que às vezes mexem tanto com a gente nessa época. Hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a minha experiência com o cursinho, porque como a gente vai abordar um pouco esse tema, então futuramente a gente vai falar como escolher o seu cursinho, como ganhar bolsa em cursinho, sobre cursinhos mais acessíveis, modalidades de cursinho, eu acho muito importante eu comentar um pouco sobre a minha experiência, que é a minha maior base das coisas que eu falo e tudo, para que depois eu possa falar sobre essas outras coisas que eu pesquisei. Toda vida que eu boto caixinha de pergunta, ou então quem é novo aqui ou lá no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, segue @Vicky_named, que eu tô lá todo dia. Sempre me pergunta sobre essa fase, tipo, como foi o meu cursinho, porque eu sempre falo muito sobre a questão da minha preparação no ensino médio, que foi uma preparação bem árdua, então desde cedo no ensino médio eu tive nessa coisa do, eu quero passar, vou me esforçar pra isso, mas eu também sempre tive isso na minha cabeça, se eu precisar fazer cursinho, e eu tinha certeza que eu ia precisar, eu vou fazer, e não tem problema nenhum. Então eu sempre me baseei muito nisso, que cursinho não era problema, cursinho não era vergonha, cursinho não era nada além de mais uma chance que eu estava me dando de passar no meu curso que eu queria, na faculdade que eu queria, então de ir atrás, de lutar pela meta que eu tinha, né? Então, eu nunca tive vergonha, eu nunca tive problema com isso. Eu sempre deixei isso bem claro pros meus pais, que se eu precisasse, eu ia fazer. E eu acho, gente, que isso começa muito na gente, sabe? Sabe aquilo do tipo, se a gente não aceitar, as outras pessoas não vão aceitar? Eu vejo que as pessoas vêm de uma cultura muito de demonizar o cursinho, de falar que o cursinho é ruim, que o cursinho é a pior coisa do mundo. E aí, quando chega o dia que elas precisam fazer, elas ficam extremamente abaladas porque elas vinham cultivando isso. E aí, do nada, tipo, poxa, agora eu vou precisar fazer, tipo, falando mal, às vezes, eu via muito, durante o meu ensino médio, o pessoal do colégio, tipo, do primeiro, segundo ano, olá, fulano no cursinho, fazendo piadinha, e não tem piada, não tem graça, não tem nada disso. Então, se você pensa assim, se você faz esse tipo de piada, pare, porque isso não é nada legal. Primeiro que não é legal pra pessoa, porque a gente vê, a gente sente esse tipo de comentário, a gente não precisa nem escutar, a gente já entende a ideia, e lembre-se que um dia você pode estar lá, entendeu? E não é demérito nenhum, muito pelo contrário, é uma coisa maravilhosa. Quem tá ali, tá com a garra, tá com a vontade de vencer e realizar os seus sonhos, então não deveria ser vergonha de forma alguma, muito pelo contrário, deveria ser batido palma, tipo assim, parabéns que você tá tendo essa coragem, porque tem gente que não tem. Tem gente que simplesmente desiste e fala, não dá pra mim, vou largar a toalha. Então, assim, voltando ao assunto, eu sempre tive isso muito certo. Então, quando eu terminou meu ensino médio, meu terceiro ano, eu tinha feito uma média de questões bem boas no Enem. Eu ainda não tinha nota, mas eu já parti em busca de cursinho, porque eu sou muito desesperada. Eu sou assim, gente, dá pra ver, assim, perceber do meu jeito. E o que acontece? Eu estudava num colégio, o Colégio 7 de Setembro, aqui em Fortaleza, desde o meu 7º ano do ensino médio. Só que aqui a gente tem muita essa ideia. Cursinho, são 2 cursinhos aqui que eles são muito conhecidos, que são o ARI e FB. Cursinho tem que ir pro ARI e FB, não sei o quê. E eu fui meio que nessa conversa, tipo, não, vou buscar novos ares, eu preciso de uma coisa nova, porque eu já não passei, todas aquelas mudanças, fui atrás de cursinho no ARI. E daí eu fui fazer a prova, porque existem provas nesses cursinhos pra você entrar, pra você conseguir bolsa e desconto. Inclusive vai ter um vídeo aqui só sobre isso, falando sobre bolsa e desconto. E daí eu fui fazer essa prova do cursinho. E aí no vídeo sobre isso eu vou explicar melhor como funciona a prova e coisas do tipo. Consegui bolsa 100% nesse colégio, 100% de tudo, eu não pagava absolutamente nada. Comecei a cursar. Só que o que acontece? Na primeira semana de aula, eu acho que no primeiro dia de aula saía a nota do Enem. A nota não, saiu o resultado do SISU, sei lá. Quando saiu, eu tinha passado em medicina na UERN, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Fortaleza, Rio Grande do Norte é aqui do lado, e Mossoró é uma cidade bem perto de Fortaleza, é umas 4 horas, 3 horas e meia a 4 horas de carro ou ônibus. E aí eu pensei, poxa, eu vou embarcar nessa. Então eu comecei a pesquisar muito nisso. E acabou que ali o meu primeiro mês de cursinho, 1 mês e meio de cursinho, eu tava totalmente imersa na ideia de que, caramba, eu passei, eu vou atrás das minhas coisas, da minha faculdade, de casa, de apartamento, de como é que eu vou ficar lá, vou começar a pesquisar sobre livro, tudo da faculdade. Então eu emergi muito nesse mundo da faculdade, que eu não tinha pesquisado absolutamente nada antes, porque, lembrando, eu não tinha nem pensado na possibilidade de passar. Então esse primeiro mês aí de cursinho eu fiquei totalmente off. Só que no que passou essa coisa
da energia, de passei, tô feliz, que eu tive que voltar pro cursinho, foi um baque muito grande pra mim. E eu acho assim, esse primeiro mês, ele é fundamental pra você se adaptar, pra você entender o funcionamento, pra você conhecer as pessoas, conhecer a metodologia, conhecer o lugar, conhecer os professores. Então, assim, se tem um mês que você tem que, sabe, aproveitar, é esse primeiro mês, porque é toda uma adaptação, principalmente se você, como eu, trocou de colégio, trocou de cursinho, foi pra um lugar novo. Gente, é um baque muito grande. Então, assim, um mês depois, eu tava totalmente perdida, porque as pessoas já tinham seus grupinhos de amizade, as pessoas já estavam entrosadas com os professores, com os materiais, e aí eu não entendia nada. Então eu me perdi completamente. Porque, primeiro, eu já tinha passado, então eu acho que quando a gente passa, a gente não quer estar ali de novo, fazendo tudo de novo. Obviamente, a gente estuda pra caramba pra exatamente a gente não ter, pra gente passar, atingir o nosso objetivo e evoluir, né? Tipo, agora eu vou pra faculdade, eu não vou voltar pro cursinho. E comigo aconteceu o contrário. Eu realizei ali minha meta, que era passar na faculdade, e do nada eu tive que voltar ali pro cursinho. É como se em vez de subir, eu tivesse continuado no mesmo lugar. Então foi um choque muito grande. Eu não consegui me adaptar ao cursinho novo, eu não consegui me adaptar à questão de aula, porque como eu passei esse um mês numa euforia muito grande, a minha rotina estava toda bagunçada. Então, assim, não me adaptei a nada. Então, as aulas passaram em janeiro, e aí em fevereiro eu comecei a ter esse estranhamento. Daí veio março, né? E eu, nessa época, na época do meu terceiro ano de ensino médio, eu engordei muito. Eu ganhei em torno ali de 15 quilos, porque eu comia muita besteira, eu não fazia nenhum exercício. Eu comia, tipo assim, a coisa mais gordurosa que você imaginar da face da terra, que hoje eu não consigo nem olhar. Porque eu sempre tive muito aquele pensamento do tipo, mas eu já tô me estressando estudando, eu não posso me poupar de nada, né? Essa coisa do hedonismo, do eu mereço todas as recompensas do mundo, porque eu não faço mais do que a minha obrigação de estudar, né? E daí, nessa época eu comecei um projeto, na verdade desde as férias eu tava num projeto assim de vida fitness, essas coisas muito forte. E nessa época assim eu tava no ápice disso, porque ia ser o meu aniversário. E eu, né, aniversário, aquela coisa, eu sempre fazia, projeto, hashtag Vicky tantos anos. E eu tava super focada nisso, então também nem pensei em questão de cursinho. Eu falei, gente, eu já passei, tô de boa e tal. Então assim, eu nem me toquei também nisso, fui empurrando com a barriga. Todas as matérias atrasadas, tudo por fazer. Era assim, uma coisa muito louca. Eu acho que eu era a aluna mais irresponsável daquele cursinho. Eu ia pro cursinho, eu ficava lendo Harry Potter. Inclusive teve uma menina que passou comigo na faculdade, que ela dizia assim, ela chegou pra mim no primeiro dia de aula e falou, mulher, tu é a menina que lia Harry Potter. Tipo assim, eu era a menina que lia Harry Potter no cursinho. E aí, tipo assim, eu tava muito de boa, sabe? E ao mesmo tempo eu tava, sabe quando você tá no céu e no inferno ao mesmo tempo? Porque, como eu falei, eu não me adaptava, então eu não me sentia bem, gente. Eu nunca fui uma aluna, assim, desleixada, de não estar nem aí, de acumular coisa. Então aquilo me fazia muito mal sentir que eu tava sendo uma péssima aluna, que eu não tava estudando, que eu não tava fazendo nada. Mas ao mesmo tempo em outros aspectos da minha vida, como nessa questão da academia, como numa questão de tipo, eu tava me dedicando muito a aprender a meditar, a cuidar da minha cabeça, então isso equilibrava um pouco, mas ao mesmo tempo, cada vez que ia passando o semestre, que eu via as pessoas falando de estudo e tudo, ia pesando mais essa questão do como eu tava indo mal no cursinho. Até que isso começou a tomar conta de tudo, tipo, o quanto eu me sentia mal por não estar dando conta, por toda essa questão de, tipo, tava uma bola de neve, não tinha a menor condição de eu dar conta de desafogar toda essa matéria do cursinho. Então eu fui atrás de psicólogo lá no cursinho, eu ia falar com o coordenador. E aí, tipo assim, eu tentei todas as estratégias, mas eu simplesmente não conseguia. Eu não conseguia me adaptar, eu não conseguia me sentir bem. Eu ia pro cursinho todo dia chorando. Eu ia todo dia chorando. Eu lembro que o meu pai, ele falava muito, minha filha, você já passou uma vez, passa de novo. Não falem isso pra ninguém nunca. É péssimo, isso não existe. Mas assim, eu entendo que meu pai me queria aqui em Fortaleza. Ele queria que, né, que eu ficasse aqui. Óbvio, quem é o pai que quer deixar a filha ir pra outro estado, outra cidade? Uma menina de 18, 19 anos, na época eu tinha 17, na verdade, 17, 18 anos. Enfrentar esse mundo que a gente sabe que é muito perigoso, muitas coisas. Então, meu pai sempre tentava me estimular de alguma forma a estudar. Só que aquilo em mim tinha um efeito contrário, sabe? Tinha um efeito de tipo, poxa, meu pai não valoriza a minha conquista, meu pai não entende que, eu já passei, eu tô feliz. Então, eu me sentia muito frustrada de ter realizado o sonho da minha vida e parecer que ele não existia, parecer que essa conquista não era merecedora, que essa conquista, praticamente, pra mim, na minha realidade, não existia, porque eu tava ali no cursinho de novo, eu tinha meu pai me pedindo pra estudar, eu não tinha evoluído, eu não tava na faculdade, eu não sentia gosto de faculdade, porque na época minha faculdade
tava de greve, aí tinha voltado a aula, já tava anunciando greve de novo. Ou seja, gente, era um inferno. E isso começou a me consumir. Então eu ia todos os dias chorando. E como meu pai achava ruim, né? Tipo assim, eu não chorar, a pessoa perguntar por quê. Gente, eu ia naquela Duque de Caxias, eu olhava assim, eu lembro. Eu sei todas as lojas da Duque de Caxias decoradas, porque ia pingando as lágrimas na minha cara. E eu indo. E tipo assim, era uma angústia, uma coisa que me comovia assim, gente, eu não conseguia fazer absolutamente nada. E tinha dias que eu chegava no cursinho, eu botava minha bolsa nas coisas. Eu tentava assistir a aula, mas eu saía da aula pra chorar. Porque eu não aguentava, eu ficava muito mal. Até que vieram as férias de meio de ano, né? Passou meu aniversário é em maio, aí foi toda aquela coisa, fiquei um pouco mais feliz, porque era meu aniversário e tudo. Vieram as férias de julho. E todo ano, férias de julho, eu fazia curso de férias. Eu ia atrás de estudar, eu ia atrás de material, eu ia atrás de simulado. Dessa vez, julho, eu só queria esquecer que existia cursinho, que existia colégio, que existia qualquer coisa de estudo. Eu queria esquecer que o Enem ia acontecer. Então, assim, eu fiquei vivendo a minha vida, entendeu? Malhando, sendo fitness, belíssimo, saindo, sei lá o que é que eu fiz, que eu nem lembro mais. Mas, assim, eu esqueci que estudo existia. E eu renasci. Tipo, eu revivi. Caramba, tô feliz, sabe? Eu pude respirar daquela coisa que tava me fazendo tão mal. Aí veio agosto. Agosto voltaram as aulas. E daí, gente, que foi tipo assim, do 100 ao 0. Eu me via de novo, voltando pra lá e chorando todo aquele percurso da minha casa até lá. E eu disse assim, gente, não tem condições. Eu aguentei uma semana de agosto. Aguentei uma semana. Quando foi na semana seguinte, na segunda-feira, eu cheguei no cursinho, eu não consegui entrar na sala de aula. Eu não consegui entrar, eu fiquei chorando. E eu lembro que uma amiga minha, a Carla Isabel, Carlinha, um beijo, um abraço, muito obrigada por todo o apoio sempre. Inclusive ela hoje tá lá na faculdade, tá cursando enfermagem, maravilhosa, desejo todo o sucesso do mundo. Ela saiu da aula pra vir falar comigo, ela falou assim, mulher, não tem como é que pode? Todo dia tu chega aqui, desde o semestre passado, tu fica chorando, tu fica mal. Eu te vi nas férias, tu era outra pessoa, tu tava alegre, tu tava feliz. Não tem condições, escute o seu coração, faça o que for melhor pra você, porque você ficar desse jeito aqui é insustentável. E aí eu falei, é verdade. E aí, nessa hora, eu liguei pro meu pai. E eu falei assim, pai, não tem a mínima condição de eu ficar... Ai, gente, essa história é muito... Eu falei, pai, eu não tenho a mínima condição de eu ficar aqui. Não tem, não dá. O senhor quer que eu estude? Pois tá bom, eu vou estudar. Mas eu não vou estudar aqui. Então, assim, gente, não era questão de a culpa do colégio. Eu não gosto de culpabilizar ninguém, ou dizer que nenhum lugar é melhor que o outro, ou fazer esse tipo de comparação. Mas é a minha história, é a minha vivência. E aí o meu pai falou, minha filha, você tá louca, você tem bolsa, tem contrato, a gente vai pagar multa, não sei o que. Eu falei assim, eu não tô nem aí. Cara, o que é o preço de uma multa, quanto o que eu tava sendo consumida na minha vida por aquilo. E aí eu falei, não tô nem aí, paga multa, que seja, faz o que for, eu não vou mais ficar aqui. E liguei pro meu coordenador do 7 de setembro, o Juarez. E eu lá dentro do outro colégio, eu falei assim, Juarez, não posso ir. Aí ele falou, não, pode vir aqui na hora. E eu lembro que tem uma regrinha, né, que você não pode entrar, óbvio, num colégio com a blusa do outro. E eu, óbvio, lá toda com a blusa azulzona do outro colégio. Aí ele falou, aí me deram uma capa de frio. E pra quem não... Gente, eu moro em Fortaleza, Ceará. Aí tu imagina, eu até aqui com moletom de frio, na Duque de Caxias, centro da cidade, no sol do cão. E eu indo, né, batalhadora. Lutei, entendeu? Dias de luta. E aí eu fui, peguei um Uber, cheguei lá, comecei a chorar, me desesperei, me disse o quê. Ele falou, ai, Vicky, você já passou, vai dar certo, pois vamos, venha pra cá, volte amanhã. Então, dia 7 de agosto, eu comecei a estudar. Dia 7 de agosto de 2017. Eu comecei a estudar pra uma prova que era em novembro. E assim, mudou completamente minha vida. Eu acho que a primeira vez que eu pisei naquele colégio, eu já me sentia outra pessoa. Então lá eu conheço todo mundo, da pessoa que limpa o banheiro, a pessoa que faz a merenda, o coordenador, o dono do colégio. Então eu ia feliz. Não foi fácil, porque você entrar numa sala de cursinho, todo mundo olhar assim pra você, tipo, o que é que essa louca tá fazendo aqui em agosto? Tipo, gata, você atrasou 6 mesinhos, tá? E aí, tipo assim, todo mundo achou muito loucura. Primeiro achou loucura porque eu já tinha passado. O que é que eu tava fazendo no cursinho? Acharam loucura porque eu larguei um cursinho, tipo, abandonei tudo no outro cursinho. Gente, era contra todas as possibilidades. Eu fui contra todas as possibilidades, sabe? Eu disse assim, cara, eu tô aqui. O não eu já tenho. Independente de qualquer coisa, eu já tenho minha vaga na UERN. Se nada der certo,
eu vou pra lá, mas eu quero que dê certo. Eu vou fazer dar certo. E eu lembro que as 2 primeiras semanas, o Paulo, que é o psicólogo lá do 7 de setembro, eu ia pra sala dele e eu dizia assim, Paulo, o que eu tô fazendo aqui, Paulo? Eu já tenho minha vaga, meu Deus, pra que eu tô estudando? Pra que eu tô me metendo nisso aqui tudo de novo? Porque era o desespero, gente, de ver. Sabe, o professor dizia assim, gente, vocês lembram dessa aula aqui? Aí todo mundo, sim! E eu disse assim, gente, eu não tava aqui nessa aula, gato. Tudo bom, eu cheguei semana passada. Então, assim, eu ia pra lá e eu dizia assim, Paulo, não tem condições, como é que pode? Eu já tenho minha vaga, o que eu tô fazendo aqui? E ele dizia, calma, vai. E aí eu passei 2 semanas nisso. Daí depois eu fiz uma promessa pra mim mesma. Eu falei, eu não vou mais ficar lembrando dessa questão da UERN. Eu só vou lembrar da UERN quando eu tiver agoniada e aí eu precisar lembrar que ela existe. Enquanto eu não precisar, eu vou esquecer que ela existe e eu vou lutar por essa vaga como se fosse a vaga que eu tiver. E eu vou lutar por essa vaga como se fosse a única vaga do mundo que eu quero. Eu quero essa, eu não quero, eu tenho outra, beleza, tá lá, esquecida. Vou guardar isso aqui numa gaveta e fingir que isso aqui não existe. Eu só abro essa gavetinha quando eu precisar de um ânimo, quando eu precisar respirar. Então eu fiz isso, eu esqueci por um tempo que existia o UERN e eu foquei 100% em estudar pro Enem, pra UFC. Eu mergulhei nesse mundo, eu ia pro colégio 7 horas da manhã e saía de lá 9 horas da noite, passava o dia, eu perturbava todos os professores, eu perturbava todo mundo, eu fazia um monte de simulado tentando, gente, eu cheguei naquele lugar com uma pilha de simulado desse tamanho, assim, me dei todos os simulados que eu perdi no ano. Não vou dizer que eu também consegui fazer tudo, eu não consegui, mas o máximo que eu consegui fazer, eu fiz. Eu não fiz corpo mole, eu disse, eu tô 100% nisso aqui. Eu diria assim, meu único erro foi que, por exemplo, eu vinha numa vibe fitness e tal, muito legal, cuidando do meu corpo, e nessa época eu abandonei 100%, porque eu realmente me joguei nisso. E não é que eu achar, não daria pra ter conciliado, daria. Fui eu realmente que disse assim, não, cara, pera ainda, eu preciso focar 100% nisso. E como eram 3 meses pra prova, eu disse, tudo bem, eu vou esquecer o resto do mundo e vou viver isso aqui. Então até final de semana, que era uma coisa que antes pra mim era sagrada, eu não estudava nada. Pra mim, no 3º ano, dava assim, sexta-feira de tarde, eu já começava a parar de estudar. Nesse ano, nesses 3 meses que eu tive, não. Eu estudava, pra mim, sexta-feira era um dia útil até 9 horas da noite. Sábado também era. Domingo eu me dava aquela folguinha de tarde, às vezes tinha simulado de manhã. Então, assim, foram 3 meses de, assim, parecia que eu era um corredor se preparando pra maratona, porque é realmente assim que a gente tem que se sentir. E aqui eu não tô falando que eu fiz da melhor forma possível, mas vocês têm que entender que era o tempo que eu tinha, eram as escolhas que eu tinha que fazer. Então, assim, eu acho muito engraçado que muita gente vem me perguntar isso. Ai, como que você passou em 3 meses? Ai, não sei o quê. Gente, a gente só tem o que a gente tá disposto a pagar o preço. Eu tava disposta a pagar o preço por esses 3 meses. E eu paguei esse preço. Por isso que eu recebi a minha recompensa. Porque eu entreguei tudo que eu podia ter entregue. Eu não fiz corpo mole, eu realmente estudei muito. Hoje em dia eu tenho inveja de como eu tinha foco naquela época. Porque eu não sei da onde a gente só pode ter sido o desespero. Porque não tem condições. Quando eu lembro, eu digo assim, caramba, gata, eu bato palma. Porque hoje em dia eu nem me sinto essa pessoa, entendeu? Eu fico assim, era eu mesmo. Então, assim, nessa época também eu colhi muito os frutos da época que eu passei, focando muito na minha saúde física, de meditação, de mindfulness, porque eu tava com a cabeça bem diferente. Então eu conseguia lidar melhor com as pressões, com as questões, eu conseguia me organizar aqui na minha cabeça pra ser minha prioridade esse foco no estudo. Porque eu acho que quando nossa cabeça tá muito bagunçada, a gente não tá com um pensamento organizado, eu acho que, sabe, quando a gente vai começar a estudar, que a gente organiza a mesa, a nossa cabeça é uma mesa também, sabe? E tem várias ideiazinhas ali. Então se a gente não souber organizar isso e se programar e ter, sabe, controlar certos pensamentos que vem na nossa cabeça, a gente não vai pra frente, porque é como se a gente estivesse estudando em cima de uma mesa toda bagunçada. O estudo muda completamente. Então, eu estudei esses 3 meses, fiz o Enem, fiz a UES também. Eu nem lembro como foi meu resultado da UES, que eu não tinha paciência pra estudar pra UES mais, gente. Porque, tipo assim, deu esses 3 meses, deu a prova do Enem, eu disse assim, amor, tchau, joguei tudo pro alto, isso agora é o que Deus quiser. Eu disse que eu precisava dessa vaga, eu ia lutar pra ela como se fosse minha única chance. Lutei por ela como se fosse minha única chance. Só que o que aconteceu? Quando foi chegando no final e perto da prova, eu tava me sentindo tão bem, tão agradável, tão confortável e gostando de estar ali estudando e dando aquele gás, que eu comecei a pensar, cara, se não der certo, se eu não passar na UFC e eu precisar ir pra UERN,
talvez vale mais a pena eu ficar aqui e tentar mais uma vez, porque eu acho que eu consigo. Eu me sentia bem. Então, gente, é um dos pontos principais. Eu vou fazer, o nosso próximo vídeo vai ser sobre como escolher o seu cursinho. E esse é um dos pontos. Tem que ser um lugar que você se sinta bem. Porque se for um martírio, se for uma agonia, se for uma decepção, todo dia pra você ir pra um lugar que nem era eu que ia todo dia chorando, não tem a mínima condição. Você não vai chegar a lugar nenhum, nem você vai alcançar o seu objetivo, assim como você vai ser autodestrutivo. Então, isso é muito importante. Pode ser o melhor cursinho do mundo. Se não te fizer bem, se você não conseguir levar pra frente, se não tiver impulso, se não tiver vontade, se não tiver tudo isso que precisa, além da força de vontade pra estudar, né? Porque, óbvio, isso precisa ter. Foco, força de vontade, fazer o que tem que ser feito. Não estamos falando sobre isso porque isso tem que ser feito em qualquer lugar. Mas se você é uma pessoa que tá fazendo tudo isso e vê, cara, Vitória, não tá me fazendo bem, tá sendo desgastante, tá me destruindo, gata, capa o gato, sai daí, vai, dá a cara a tapa, tipo, ai gente, não dá. Ai, mas é o melhor lugar do mundo, tá? Pois eu não quero o melhor lugar do mundo, eu quero ir pra outro canto. Porque não é o melhor lugar do mundo se não te fizer bem. Não é o melhor lugar do mundo se você não consegue fazer o que precisa ser feito. Não é o lugar do mundo se é extremamente desgastante se manter naquele lugar. Não é, porque o melhor lugar do mundo é onde a gente se sente bem. O melhor lugar do mundo é onde a gente consegue fazer as coisas sem ter pesos a mais dos pesos que precisam ser carregados. Porque sim, é difícil. É difícil mesmo. Mas não precisa ser mais difícil do que já é. Então, assim, eu fiz aí o meu projeto JK. Óbvio, se você tá aqui nesse canal, você deve, né? Ou se você não sabe, entra aqui e vê meus vlogs na faculdade. Sim, eu estou na faculdade. Deu certo, consegui. Passei na minha faculdade dos sonhos, né? Pro meu curso dos sonhos. Atualmente eu curso o 7º semestre na faculdade de medicina da UFC. Então, assim, deu tudo certo. Se deu certo pra mim, no meio de... Gente, olha a minha trajetória, a minha epopeia. E deu certo? Vai dar certo pra você também. Então, assim, espero que ter escutado um pouco da minha história te ajude aí a clarear algumas ideias, a entender alguns pontos. Daqui pra frente a gente vai falar umas coisas mais teóricas, então a gente vai falar um pouco que pontos do cursinho escolher, como que consegue bolsa em cursinho, cursinhos mais acessíveis e coisas do tipo. Então espero que tenha ajudado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!